Boa tarde, pessoal, tudo bom? Iniciando aqui mais uma live, certo? Esperar o pessoal entrar, quem tiver aí nesse momento online, né? Esperar o pessoal entrar e convidar também o nosso convidado de hoje, o geógrafo Leonardo Borralho, da Secretaria do Meio Ambiente. Boa tarde para todo mundo, boa tarde. A primeira pessoa, eu não sei dizer o nome, me perdoe. Aqui, Leonardo João, delegado João Marcelo, muito obrigada por estar assistindo, boa tarde. Policarpo também, um abraço. Aguardar aqui o nosso convidado entrar, tá bom? O tema de hoje a gente vai falar sobre unidades de conservação, só que a gente vai focar no estado do Ceará. Quais são as unidades de conservação do estado do Ceará, as unidades que fazem parte do sistema estadual. Existem dois sistemas, o sistema nacional e o sistema estadual. Então, como a gente vai falar com o servidor da Secretaria do Meio Ambiente, a gente vai focar mais para o sistema estadual, certo? Mas a gente também vai falar um pouco do sistema nacional, porque quem faz a gestão do sistema nacional de unidade de conservação é o ICMBio, é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, tá bom? Do governo federal. As estaduais é a Secretaria do Meio Ambiente. Boa tarde, Pabline, isso, Charman, Paulo Sérgio. Vamos entrando, gente, vamos entrando, que o tema é bom. Eu acho que tudo que a gente puder levar de informação sobre o meio ambiente, informação de qualidade, a gente aos poucos vai atingindo o objetivo de levar uma informação e essa informação ela ser repassada, ser impactada de alguma forma na vida das pessoas, e assim a gente vai construindo, né, tentando construir uma sociedade melhor, né? Uma sociedade que tem uma visão diferenciada para o meio ambiente, tá bom? O nosso convidado acabou de entrar, eu vou convidar. Só um instante. E aí, tá aguardando. Oi, Oi, tudo bem? tudo bom? Boa tarde. Muito obrigada por ter aceito esse convite, Borralho. Muito contente, né? Porque a gente vai falar hoje sobre unidades de conservação e a gente vai falar com uma pessoa que trabalha com unidades de conservação, né, da Secretaria do Meio Ambiente, né, você é articulador das unidades de conservação. E assim, eu queria iniciar, né, essa live primeiro te apresentando, mas eu queria que você fizesse as honras da casa, né, dissesse quem é o Leonardo Borralho e todo o seu currículo maravilhoso. Boa tarde. Agradeço pelo convite, Elisiane. A gente fica muito grato pela oportunidade de estar falando um tema tão importante, que é sobre as unidades de conservação. Opa, A gente meu sabe tripé. que o desafio é muito grande, né, de gerir as áreas protegidas, desafios diversos, né, de limitação de pessoal, de recurso, enfim. E aí, eu estou nessa missão. Estou fazendo 10 anos, né, de casa da Semasa, eu sou servidor de lá, sou fiscal ambiental. Tive muita alegria em ter entrado na área ambiental. Eu Uhum. já fui do Corpo de Bombeiro, já fui militar do Bombeiro, e sempre foi muito satisfatório para mim trabalhar com a parte ambiental. Uhum. E lá na. Temos a participação especial aí nessa live. Ele aqui abriu a porta, já sabe abrir a porta, 2 anos de idade. É, a gente vai ter uma já já, do Chico também. Oh, meu Deus. A minha bebê não tá aqui não, mas é uma honra tê-lo também na nossa live. É. E aí eu entrei na secretaria, né, do meio ambiente, fui cedido Uhum. para a SEMA, mais ou menos em 2014, e depois eu tive essa alegria de trabalhar com a articulação das unidades de conservação, né, que é um tema Uhum. super relevante. Né, Sim. nós temos hoje 26 unidades de conservação estaduais gerenciadas pela SEMA, eu vou apresentar um pouco delas aqui hoje. E, e a minha formação, né, como foi solicitado, eu estou formado em Geografia pela UFC, eu tenho alguma especialização, né, eu também sou professor, além da área ambiental, eu trabalho na área de educação.
Tenho uma especialização em gestão escolar, gestão pública e educação ambiental também, né? Fiz o mestrado meu em desenvolvimento do meio ambiente, na Uhum. UFC também, que é um programa interdisciplinar, que é o PRODEMA. Sim, E eu problema. terminei o doutorado agora em 2017 no Labomar, que é Ciências Marinhas Tropicais. Uhum. Também foi uma oportunidade muito grande de ter muito conhecimento, né, de forma integrada. E aí eu estou na SEMA desde 2014, nessa missão, né, trabalhando também com essa parte de prevenção de incêndio, né, trabalhando com áreas protegidas, com Uhum. gestores de unidade de conservação. Então é um trabalho muito gratificante, muito complexo, mas ao mesmo tempo muito bom, né? É. Ou seja, olha que currículo maravilhoso, que profissional exemplar, que gama de conhecimento que tem aí, tanto teórico quanto prático, né? E aí vamos iniciar perguntando o básico, né? O que são unidades de conservação? Explicar para o pessoal, né? Porque muita gente não sabe, confundem, não sabe, ou então sabe da existência, mas não sabe que aquilo dali é uma unidade de conservação. Então, se puder definir um pouco, né, o básico do que é a unidade de conservação. Ótimo. Nós temos vários tipos de áreas protegidas, né? As áreas protegidas, elas têm um tipo de proteção especial. Uhum. A unidade de conservação, ou seja, as unidades de conservação são tipos de áreas protegidas. Nós temos vários tipos, tem as terras indígenas, os territórios quilombolas, as áreas de preservação permanente, as unidades de conservação, nós temos as APPs, como eu falei, reserva legal. Tudo isso nós consideramos como áreas protegidas, que vamos dizer no sentido amplo, são áreas protegidas. E dentro, no sentido estrito, tem as unidades de conservação. As unidades de conservação são espaços territoriais delimitados pelo poder público, que podem ser tanto unidades de conservações federais, quanto unidades de conservação estaduais ou municipais, né? O seu processo de Uhum. criação. Tem um tipo de categoria das unidades que é justamente uma particular, que é a RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Natural. Uhum. Mas as unidades de conservação são essas áreas que são protegidas, essas áreas que são delimitadas, com um fim específico de proteção. Então isso é muito importante a gente trabalhar nessa temática, porque essas unidades de conservação elas fornecem serviços ecossistêmicos, uma série de serviços gratuitos para a gente Uhum. usufruir, né, com a qualidade do ar, a qualidade da água, né, um clima mais agradável. Então, Isso. é importante o poder público incentivar e a sociedade ajudar na proteção desses espaços territoriais especialmente protegidos. Isso. E lembrando que esses espaços, ele está na nossa Carta Magna, né? Na Constituição Federal, no artigo 225, né? E E, então lá já inicia citando que dessa proteção dos espaços, né? Dos espaços protegidos. E a gente sabe que o sistema estadual de unidade de conservação ele foi instituído pela Lei 14.950, né? E no isso. artigo 3º dessa lei, lá ele diz quem vai gerir esse sistema, né? E a gente sabe que a Secretaria do Meio Ambiente, ela é uma secretaria recente, né? Uma secretaria nova, foi criada no ano de 2015. E com essa criação da SEMA, houve uma alteração no gerenciamento desse sistema? Sim, a lei, quando ela foi criada em 2011, né, na época ainda era, até esse momento, antes desse marco temporal da lei, quem gerenciava as unidades de conservação do Estado do Ceará era a SEMAS. A Uhum, SEMAS, que é um órgão que foi criado em 87, né, que tem uma lei, a Lei Estadual 11.411. Ela criou a SEMAS, criou o COEMA, né, uhum, enfim. E a SEMAS ela tinha essa habilidade de fazer o licenciamento, fazer a fiscalização e o monitoramento. E além disso, ela tinha a gestão das unidades de conservação. Então a SEMAS tinha essa gestão. Quando eu entrei na SEMAS em 2010, né, ainda era a SEMAS que fazia essa gestão. Aí o governo do Cid Gomes, ele já tinha, né, um conselho, que era chamado Conselho de Política de Gestão do Meio Ambiente, um conselho criado em 2007, uhum, e ele trabalhava com as políticas voltadas ao meio ambiente. E aí em 2011 houve essa mudança da lei. Essa lei colocou a responsabilidade da gestão das unidades de conservação da SEMAS para o CONPAN, que é o Conselho de Política de Gestão do Meio Ambiente. Isso uhum. ficou de 2011 até 2015. O CONPAN era o responsável pela gestão das unidades de conservação. Ainda peguei essa época do CONPAN, né, tanto como Sim. fiscal ambiental
pela SEMAS como ajudando, sendo gestor do Compan, né? Eu fui cedido para o Compan ainda. E aí Certo. quando foi o governo novo agora, o governo do Camilo Santana, Camilo Santana. ele extinguiu o Compan e criou uma Secretaria de Meio Ambiente. Apesar do Compan ter esse status de secretaria, ele, ele precisava ter um pouco mais de força, né, vamos dizer assim, no âmbito da administração direta. Ele foi criado a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, onde o Arthur Bruno foi o secretário que assumiu. Desde então é o Uhum. mesmo secretário, né, na segunda gestão. E nós Uhum. estamos tendo alguns êxitos, né, muitas conquistas, né, na área ambiental, com o fortalecimento do sistema estadual de meio ambiente. Então, Sim. apesar de na lei lá estar escrito Compan, né, como o Compan Uhum. foi extinto e a SEMA foi criada no seu lugar, então, pela lei, a SEMA tem a competência de gerenciar as unidades de observação. E a SEMASSE é responsável pelo licenciamento, pela fiscalização e pelo monitoramento. Qualquer impacto ambiental, qualquer denúncia, quem deve atuar, né, licenciar, é a SEMASSE, com exceção dos casos de impacto ambiental, né, que é local, Sim. que é a prefeitura que faz, né, É. já é uma De resolução do acordo, CONEMA. de acordo com o tipo de impacto, né? Se é E local, regional ou nacional, aí vai definir. Que esses a padrões, competência. exatamente, esses padrões a gente vê em outras normativas, né? A gente tem a Lei Complementar 140, né? Isso. Que ela define muito a atuação, né, dos órgãos nessa parte do licenciamento, né? E assim, é importante a criação da SEMA, ela é um marco, né? Porque a SEMA, ela, além do gerenciamento, né, das unidades de conservação, ela tem outras atribuições tão importantes quanto para o meio ambiente. Agradecer também aqui ao secretário Arthur Bruno, né, por ter permitido essa live, né, você vir falar em nome da SEMA. Estou muito feliz com isso, muito obrigada mesmo. E tu pode falar um pouquinho sobre os grupos de unidades de conservação e quais são os objetivos básicos dele? Sim, Aqui você me enviou uma apresentação, né, que didaticamente fica melhor a isso. explicar até aqui para o pessoal, que a gente, durante a semana, nós tentamos achar um modo melhor para poder espelhar essa imagem, mas como o Instagram ele não permite ainda esse recurso, a gente meio que vai que improvisar um pouco, né? Eu vou virar a minha tela para vocês olharem um pouco a explicação para ficar melhor, né? Visualmente falando, né? É um pouquinho dessa apresentação que é maravilhosa e você pode explicar a parte dos grupos que aí Pronto, quando for o momento eu viro a tela para a gente poder acompanhar um pouco. pronto, ok. Dentro das unidades de conservação, nós temos 12 categorias. Isso está na Lei 9985 de 2000, é uma lei federal, né? Que ela estabelece o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Assim como tem o Sistema Nacional, que é o SNUC, temos também o Sistema Estadual, que também segue o mesmo padrão. Uhum, O SNUC, ele divide os grupos de unidade de conservação em dois grupos, né? O grupo de proteção integral e o grupo de uso sustentável. O grupo de proteção integral é justamente aquele grupo que das unidades de conservação mais restritivas, elas são mais rigorosas. Normalmente elas têm uhum, um rigor maior de visitação, de certas atividades não são permitidas, né? Você isso. não, já as unidades de uso sustentáveis, elas permitem até, em alguns casos, ocupação humana, né? Desde que seja de forma sustentável. Então nós temos aí as categorias de proteção integral, que é estação ecológica, o parque, né, que é o Parque Nacional, Estadual ou Natural Municipal, o Refúgio de Vida Silvestre, o Monumento Natural e a Reserva Biológica. São essas categorias que nós chamamos de proteção integral, são as mais restritivas, as mais rigorosas em si. Temos também aqui as outras unidades de uso sustentável. Vocês conseguem ver na tela, que é a tela um pouco assim, mas tem a APA, que é a área de proteção ambiental, né, que é a unidade de conservação mais extensa. Tem a área Uhum, de relevante interesse ecológico, que em outras palavras é uma APA, mas de uma extensão menor. Tem certo. também a floresta nacional ou estadual ou municipal, né, dependendo do ente que a criou, né. Aí coloquei floresta nacional, que ele está de acordo com o SNUC, né, que é a lei federal. Isso. Uhum, Tem uma reserva de fauna, tem a reserva extrativista. A reserva de fauna é uma unidade de conservação que não foi criada ainda. Até onde eu sei, no Brasil,
é um tipo de unidade que nós não temos ainda. Apesar de estar previsto lá no SNUC, né, nós não temos ainda. Tem Certo. a reserva extrativista, que é a RESEX, também a sigla dela. Ela é mais voltada para populações tradicionais, né, populações que estão residentes, comunidades tradicionais, às vezes comunidades indígenas, né, que dependem dos recursos naturais para sobreviver. E aí essa categoria ela visa justamente isso. Como essas populações elas dependem da subsistência desses recursos naturais e elas colaboram nesse processo de proteção, então é meio que uma dupla proteção. Você protege os recursos naturais e protege a sociodiversidade dessas comunidades tradicionais. Tem outra categoria também que é mais ou menos nesse sentido, que é a RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Sim. E também nós temos a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Essa RPPN. última, ela é um regime privado, né? A RPPN. É uma pessoa, um proprietário que tem o interesse de criar, e aí ele cria essa unidade com o caráter de perpetuidade, né? Isso pode ser feito, o proprietário pode procurar tanto o ente federal, que é o ICMBio, o ente estadual, que é a FEMA, ou o ente municipal, se eles tiverem, vamos dizer, secretaria que possa fazer esse tipo de trabalho. Aqui no estado do Ceará, a maioria das RPPN são federais, mas nós Sim. temos também uma que foi criada pelo ente estadual, a RPPN de São Pedro, né? É. Aí eu Antes de tenho um tu. quadrozinho, pode passar, pode perguntar. Não, eu tava. Desculpa te interromper. Antes de você entrar, eu estava aqui comentando que a gente vai focar no sistema estadual, certo? Mas Certo, ok. lembrando que existe o sistema nacional e que algumas unidades de conservação, que não, a gente não vai citar aqui, mas porque ela está inserida no sistema nacional, né? A saber que é o Parque Nacional de Jericoacoara, de Ubajara, a gente tem a reserva extrativista, né? Que você falou, nós temos duas aqui, mas que é quem gerencia é de competência O do ICMBio, né? ICMBio, né? Que a gente tem a Resex do Batoque, que fica em Aquiraz, e a reserva extrativista da Prainha do Canto Verde. Assim, uns exemplos que a gente pode citar, porque às vezes, por que não citou Jericoacoara? Por que não citou o Bajara? Porque elas não fazem parte do sistema estadual, ela faz parte do sistema nacional. E aqui, só marcar aqui uma presença aqui do pessoal que está assistindo, tem muita gente aqui que são gestores, né, de unidades de conservação aqui, que estão mandando um oi. Muito legal a presença de vocês aqui, gente. Muito obrigada mesmo. Tem gente que é aqui da APA da Bica do Ipu, que mais? Também mais outra pessoa da APA da Bica do Ipu. Muito legal, gente. Obrigada pela participação. Eu vou virar, né? Tu pediu para Pronto. essa. Beleza. Eu queria passar o próximo slide, só para... Pronto, aí isso é uma questão da titularidade, né? Assim, algumas unidades de conservação, elas têm titularidade pública, né? Como o parque, né? Como a floresta nacional, né? Como a reserva biológica, a estação ecológica, são unidades que têm que ser públicas, né? As Sim. reservas também têm que ser públicas, mas aí ele faz tipo uma concessão para as comunidades tradicionais. E tem as unidades de conservação que eles ou tem caráter misto, né? Como a Refúgio Vida Silvestre, um monumento natural, que pode ter terrenos particulares, né? Que aí é um caso específico, né? De a pessoa submeter às regras. E tem aquelas que podem ser terrenos públicos ou privados, que é a APA, a ARI, né? Que são as mais reconhecidas. E tem aquela que é regime privado em si, né? Que é a RPPN, ok? RPPM. Ok. Eu queria E só aí, fazer agora tu. um Certo. destaque, assim, que nós temos 26 unidades de conservação estaduais, né? Elas, junto com as unidades de conservação federais e municipais, que são 89 nós temos, elas compõem o sistema estadual de unidade de conservação. Então, apesar de elas estarem, essas unidades de conservação federais e municipais estarem fora da nossa gestão, da SEMA, mas elas compõem o sistema estadual, o CEUC, né? Sim. Que para elas estarem no sistema, eles têm que estar cadastradas antes, que é o CEUC com C, no caso. Tem o Isso. CEUC com C, que é o Cadastro Estadual de Unidade de Conservação. Tem unidades que foram criadas, mas elas não têm, vamos dizer assim, os procedimentos corretos diante da legislação para serem cadastradas. Falta questão, às vezes, de dados de referenciamento, às vezes falta um instrumento normativo, às vezes falta uma série de questões legais e técnicas que ela não pôde entrar no CEUC, que é o Cadastro Estadual de Unidade de Conservação.
E aí elas também não entram no CUC, que é o Sistema Uhum. Estadual de Unidade de Conservação. Só fazer essa consideração. Entendi, entendi. Então, já que você falou aí da parte da criação, né, tu pode falar resumidamente como a unidade de conservação ela é criada e quais são os pontos relevantes que pode levar em consideração para a criação dessa unidade de conservação? Sim, então nós temos um setor dentro da SEMA, que é a CEDIB, né, que é a Célula de Diversidade Biológica, dentro da COBIO, que ela é responsável pela criação das unidades de conservação. Uhum. Então, o primeiro procedimento, sim, a ser feito, a gente tem uma instituição normativa, né, que é de 2014, ela estabelece esses parâmetros de criação de unidade de conservação. O passo é fazer estudos técnicos para ver a relevância da área, se a área tem atributos naturais que são consideráveis, atributos da biodiversidade, fauna e flora, Uhum. se ela tem aspectos da geodiversidade, né, que justifica a sua criação, se tem sítios raros de natureza e beleza cênica, isso é importante. Se ela está dentro das áreas prioritárias para o MMA, né, do Ministério do Meio Ambiente, se ela faz Uhum. parte de algum tipo de, vamos dizer assim, área relevante do ponto de vista da Caatinga, né, da Mata Atlântica. Então, tudo isso é considerado, isso no âmbito estadual, e após esses estudos técnicos, né, através dessas relevâncias ambientais, né, do ponto de vista da biodiversidade, geodiversidade e sociodiversidade, é feita uma consulta pública. Ou seja, o município, né, a população local é consultada pela criação da unidade de conservação. Muitas vezes as Uhum. pessoas são favoráveis, né? Pode ser que por um motivo ou outro alguém se manifeste contra, porque vão ter limitações no uso do território, Isso, mas é. a consulta pública é uma etapa fundamental para garantir a participação popular. Eu acho que a grande maioria, a criação de uma unidade de conservação, ela só tende a melhorar ali naquele ambiente. O que pode pegar um pouquinho aí é, dependendo do tipo da unidade de conservação, vai ter uma restrição maior ou menor, né? É, Isso. dentro de uma unidade de conservação, existe uma coisa chamada plano de manejo, certo? Tu pode explicar um pouco o que é o plano de manejo e qual é a importância desse plano de manejo dentro de uma unidade de conservação? Pronto. O plano de manejo é um tipo de documento técnico que dentro dele ele vai conter as normas, vai conter as zonas, é um zoneamento, né? Quais são as Uhum. zonas que são atividades mais permitidas, se pode fazer visitação, se pode fazer algumas atividades sustentáveis, se pode fazer pesquisa científica, e quais são aquelas áreas que são, vamos dizer assim, intangíveis, aquelas zonas que são mais restritivas, que só pode estar lá só mesmo a fiscalização, o monitoramento, só Uhum. pode deixar a fauna e a flora no máximo possível intocável, né? Então, Sim. o zoneamento é um tipo de instrumento que vai orientar, inclusive, o licenciamento, né? Atividades que estão fora da unidade, no entorno da unidade, né? Sua zona de amortecimento, e vão Uhum. orientar também o tipo de uso que pode ser feito dentro da unidade. Nós estamos fazendo vários planos de manejo no momento, né? Estamos elaborando, né? Estamos fazendo plano de manejo do Parque do Cocó, estamos Ontem terminando do teve, né, a momento. oficina. Ontem teve uma oficina, É, foi muito boa, assisti completa. excelente. Foi bem demorado, Foi. né? Assim, foi bem técnico, assim, foi bem Que eu digo quando é trabalhada. demorada é porque é boa, entendeu? É É, com porque certeza. tem muito assunto para falar, muita gente interessada, eu adorei. Isso, sem dúvida. E além do Parque do Cocó, a gente está fazendo plano de manejo também Monumento Natural dos Monólogos de Xadá, né? Nós Sim. temos também o Parque Botânico, terminou recentemente. Terminamos também da Uhum. APA do Estuário do Rio Ceará, né? Estamos só fazendo os ajustes finais. Tem da APA do Lagoa de Jijoca, tem da APA das Dunas do Paracuru, APA do Estuário do Rio Curu, APA do Estuário do Rio Mundaú e das Dunas Uhum. Lagoinha, que nós começamos agora. Enfim, tem o Parque Marinho, né, Praia da Risco do Meio, que é uma É unidade de risco do conservação meio. marinha, né, Uhum. que nós também estamos em processo final. Enfim, são uma série de planos de manejo que estão sendo elaborados. E eu gosto de dizer, né, a gente gosta de comparar, né, a gente da área ambiental, que o plano de manejo é como se fosse uma bíblia, né? Ele vai Isso. nortear todo o processo Todo... de gestão, a equipe gestora, né, o gestor, o gerente da unidade de conservação, junto com a sua equipe, ele vai ser guiado por essas diretrizes, né? Isso. Por, por, pelo que está escrito, pelas normas. É o Então, norteador, né, da isso é o unidade. guia norteador Isso. da unidade de conservação. Isso serve não só para a equipe de gestão, mas para os visitantes e para Isso. as autoridades, né? Para saber o que pode e não pode fazer, né? É.
E é bom porque no plano e no zoneamento a gente tem a noção da extensão que vai, principalmente quando você fala na parte de crimes, né? Por exemplo, um crime que ocorreu na unidade de conservação. Então, a partir do zoneamento, a gente sabe se aquele local bate com a poligonal da unidade de conservação e aí vai depender para caracterizar o tipo de crime. Então, é muito importante essa delimitação das unidades de conservação. Agora que já falando um pouquinho, né, da parte criminal, né, visto que eu trabalho na segurança pública, sou policial civil, né, lotada na Delegacia de Proteção do Meio Ambiente, então, de vez em quando eu ligo pro Borralho, aqui, esse ponto aqui tá dentro da unidade, aí quando ele me diz ok, aí é quando a gente, né, faz o procedimento para poder caracterizar e até adequar no artigo correto, né? Aqui a gente tem a presença aqui do Jorge Feijão, que é gestor do Parque Estadual Botânico, né? Obrigada pela sua participação. E tem uma coisa, Borralho, que muitas pessoas não sabem, dentro de uma unidade de conservação e de proteção integral, que existem algumas cobranças, né, para adentrar até mesmo nessas unidades de conservação, que se chama taxa de visitação. Aqui no Ceará tem isso, você pode falar um pouquinho da taxa de visitação e para que ela existe e por quê? Sim, eu posso até mencionar um pouco aqui. Essa previsão, ela está na lei do SNUC, né, que é, como eu falei, a lei 9985. Ela, ela abre essa oportunidade para as categorias de proteção integral, que estão dentro desse grupo, poderem fazer essa cobrança de taxa de visitação e outros tipos de serviços, né? Aqui Uhum. nas unidades de conservação gerenciadas pela SEMA, nós não temos essa cobrança de taxas ainda, é uma coisa que a gente está estudando, porque no nosso caso a gente tem uma fonte que nos ajuda a gerenciar as unidades de conservação, que é a fonte de compensação ambiental. Compensação ambiental, para quem não sabe, é um tipo de impacto financeiro que é coletado quando uma empresa, né, uma atividade potencialmente poluidora, que é sujeita ao estudo de impacto ambiental, é o EIA-RIMA, né, Uhum. ele, ele investe pelo menos 0,5%, pelo menos, do seu capacidade financeira, né, do seu trabalho, lá que vai ser feito, nas unidades de conservação. Então, esse recurso ele vai para a SEMA administrar esse recurso e ser alocado nas unidades de conservação estaduais. E aí tem os critérios, né, para alocar melhor. No caso da visitação, a legislação é muito clara que isso é permitido e a gente tem um exemplo no, no Parque Nacional de Ubajara, né? Uma parte Uhum. desse recurso ele deve ser destinado justamente para a gestão, implementação, né, da unidade de conservação, com regularização fundiária. Então, é um tipo de recurso que, com certeza, vai ser mais cedo ou mais tarde utilizado pelas unidades de conservação estaduais para se tornarem mais autossustentáveis. Porque muitas Isso. pessoas hoje usam as unidades como uma área de lazer, como uma área de recreação, né, como uma área de contemplação, de beleza cênica. Vão com suas famílias, isso é muito bom, isso é muito interessante, Sim. mas também a gente tem que ver a capacidade de suporte dessas áreas, né? Isso. Ter muita visitação não quer dizer necessariamente que isso é um aspecto nem sempre é positivo, que às vezes pode ultrapassar a capacidade de suporte que a natureza Isso. tem. Então, daí a importância de ter. Isso aí a gente Né, vê no plano de manejo, né, também. e no plano de manejo ele tem um programa de uso público, né? E de capacidade de Uhum. suporte, que é dentro dos programas de gestão. Só para retomar aqui o plano de manejo, né? O plano de manejo ele é composto, em linhas gerais, ele tem alguns produtos que são, vamos dizer assim, fundamentais. Tem o diagnóstico, tem o zoneamento, como eu falei bastante, zoneamento, e tem os programas de manejo, né? Que aí entra aí os programas de gestão, entra todos esse trabalho de educação ambiental, os trabalhos de manejo de espécies exóticas invasoras, e envolve também o programa de uso público, né? Então, é importante a gente ter essas diretrizes para trabalhar melhor nas unidades. O Parque Nacional de Ubajara tem essa experiência de cobrar taxas, né? O Parque Nacional de Jericoacoara também está fazendo essa experiência. A gente tem que ter sempre esse bom senso, né? De saber Uhum. que esse recurso tem que ser utilizado principalmente, né, conforme a legislação, para atividade de gestão e proteção, ou seja, para aumentar efetivamente a proteção ambiental. Isso. Não é um É. caráter
de enriquecimento, um caráter de acumulação de É recursos, voltado para a unidade de conservação. e voltado para a unidade de observação. Como é, porque, às vezes essas prerrogativas que a legislação permite, às vezes pode ser algum ente, né, municipal, né, de repente algum órgão possa ter um Uhum. entendimento que não seja cabível, né? Então, só fazer essa ressalva, né? É, eu fiz essa pergunta mais porque até mesmo por conta de Jericoacoara, porque na época eu me lembro que quando passou, né, quando começou a falar de taxa de visitação, houve aí um certo movimento negativo, porque a gente vai pagar para usar a praia. Não, é porque ali é uma unidade de conservação e a lei prevê a cobrança de taxa de visitação, né? Então, é importante as pessoas saberem que se porventura você estiver dentro de uma unidade de conservação, de proteção integral e tiver essa taxação, isso está devidamente previsto na lei. Então, é uma cobrança legal, porque muita gente, elas contestam isso, né? Não entendem, então é por isso que é importante essa pergunta, né? O seu esclarecimento, né? Então, aqui vamos falar já um pouquinho. Eu posso responder só aqui duas perguntinhas que, né, Fica à surgiram aqui na vontade. live para a gente poder interagir aqui. Sim, com A certeza. Charman, eu acho. Ouvi falar de caçadores no interior e eles adentram as unidades de conservação. Como está o combate à caça? Aí está perguntando aqui qual a atuação da Polícia Civil nos crimes ambientais. Acho que foi mais para mim, né, essa pergunta. E também você pode complementar. Olha, em Perfeito. relação à parte policial, existe dois tipos de policiamento. O ostensivo, né, que é a polícia militar. Hoje nós temos um batalhão, que é o Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente. Inclusive, tem guarnições em unidades de conservação. Então, eles realizam lá o patrulhamento ostensivo, evitando que pessoas façam essa prática. E constatando o crime ou após o crime, esses crimes são levados para a polícia judiciária, né, que é a polícia civil. Lá na polícia civil a gente vai fazer o procedimento do crime em si, lavrar esse procedimento e enviar para a justiça. Agora, quando, por exemplo, a polícia civil ela recebe denúncias, a gente vai partir para a parte investigativa, certo? A parte investigativa é todo um processo que não tem não tem como falar aqui, certo? Mas a gente vai investigar essas pessoas que estão cometendo esse crime. Então, a atuação da Polícia Civil nessa parte é isso, é investigando os crimes através de denúncia ou através do nosso próprio dia a dia do trabalho, certo? E a gente lavra os procedimentos, os crimes que ocorrem, principalmente quando são ocorrências levadas pelo batalhão da Polícia do Meio Ambiente, que é o BPMA, que eles levam sempre, estão sempre levando. Tá bom? Eu espero que eu tenha respondido essa pergunta em relação à parte do policiamento, certo? E a gente sabe que na lei de crimes ambientais existem os agravantes, né? No caso de caça, adentrar em unidade de conservação durante a noite, em período proibido, tudo isso vai agravando a pena, certo? E aí as pessoas se aproveitam justamente desse período de feriado, durante a noite, né? Porque são pessoas quem realiza esse tipo de atividade, né, de infração, dispensa até comentários, então elas meio que se aproveitam justamente desse horário, onde a fiscalização ela é um pouco mais reduzida do que, por exemplo, durante o dia, até mesmo por questão de visualização, então são N fatores, né? Então, a gente busca sempre no nossos dias a dias e na medida do possível estar repreendendo esse tipo de crime. E quando uma pessoa é flagrada, é feito o procedimento. Inclusive, um dos crimes, um dos poucos crimes da lei de crimes ambientais que causam cadeia, que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente, é justamente isso, causar dano, seja ele direto ou indireto, em unidades de conservação. Tá bom? Agora vamos falar, né? Você disse que tem um número de quantas unidades de conservação mesmo no nosso estado, que você disse? 89. 89 unidades de É. conservação, né? Tem um E painelzinho aí, que eu coloquei até aí, uma imagem para ficar mais claro para as pessoas. Não sei se no você, painelzinho, deixa eu ver aqui se eu consigo se eu acho que é na colocar. página 2, Na página para as pessoas 2, verem. É, 3, acho que é na 3. esse painel Não, deixa eu ver aqui na é a página. página.
Pronto, esse aí. Tem um mapazinho. Pronto. Pronto, aí o Esse mapa mapa tá... aí, Uhum, dá para ver pelo mapa a nossa distribuição das unidades de conservação e áreas protegidas, né, no estado de Ceará, tanto compondo os entes federais, estaduais e municipais. No âmbito entendi. federal, nós temos 12 unidades de conservação federais, né? Nós temos também 28 unidades de conservação estaduais, sendo 26 gerenciadas pela SEMA, como eu falei anteriormente, Uhum, e duas são gerenciadas pela URCA, né? Universidade Regional do Cariri. Cariri. Tem outras Uhum, unidades lá na URCA, que quando criou essas duas aí, criou mais duas também, criaram quatro. Só que as outras duas não estão no cadastro estadual. Por isso que eles não entraram no sistema estadual, entendi. entendeu? Uhum, Mas entendi. ela tem algumas questões de regularização. E também Vou pra... tem 12 unidades de Certo, conservação municipais e certo. tem 37 unidades particulares, né? Que são as Uhum, RPPNs. Então, você dá para ver pela distribuição que a maior concentração elas ficam nas áreas do litoral, né? Ali, Fortaleza e isso. região metropolitana, Uhum, e algumas serras, né? E maciços residuais, no caso, né? Em Baturité, Ibiapaba, né? As áreas mais elevadas que a gente tem essa concentração maior de áreas protegidas. E ali no entendi. Cariri também, né? Mas algumas áreas do sertão a gente percebe que há uma carência um pouco maior da pressão sertaneja. Deixa eu fazer aqui, deixa eu só responder aqui uma pergunta do Jorge Feijão, né, que ele é gestor também. Ele Certo. está perguntando aqui qual a destinação aos animais apreendidos pela Polícia Civil ou pelo BPMA nas ações de fiscalização, certo? Quando são animais silvestres, certo? Isso também serve para animais domésticos e silvestres, mas vamos falar aqui, eu creio que deva ter sentido nos animais silvestres, né? Os animais silvestres, desde 2008, o CETAS ele não está mais recebendo, certo? Nenhum animal silvestre, pelo menos de apreensões da Polícia Civil. O que é que acontece? As normativas, elas falam que o animal, quando ele é recém-capturado, as ações prioritárias de soltura imediata, certo? Eu sou bióloga, certo? Eu tenho curso de capacitação em soltura, translocação e reintrodução de fauna silvestre, certo? Então, quando a gente apreende fauna silvestre, então quando nós apreendemos, eu faço uma análise desses animais, que geralmente nunca é um, sempre é mais de um, certo? Eu vejo as condições que esse animal tá, a física, e se ele estiver com alguma características que eu acho que ele não vai retornar de forma tranquila à natureza, aí ele se torna não apto. Aí a gente vai buscar, certo? Criadouros autorizados, fiéis depositários, para que fique com esse animal, já que o CETAS ainda não está recebendo, né, o CETAS do IBAMA, e o nosso estado ainda não tem CETAS estadual, certo? E aí a gente faz isso. Quando o animal ele está apto para soltura, são animais recém-capturados por diversas características, né, que são alguns pontos que a gente verifica, a gente procede à soltura imediata desses animais. Aí o que é que acontece? A gente faz, no caso eu faço um termo de soltura, né, por determinação do delegado de polícia, eu faço esse termo de soltura. Nesse termo de soltura eu digo qual é a área que eu estou fazendo a soltura desse animal, digo quais foram as condições de soltura, quais foram as espécies, a área de distribuição dela e a presença de testemunhas. Geralmente é o nosso parceiro de diligências. Então, é essa a destinação, porque infelizmente nós estamos aí com esse drama de 2 anos da fauna silvestre, fora o drama da fauna doméstica, né? E aí a questão mesmo de surgir alternativas, mas são alternativas no âmbito do executivo, de como a gente vai solucionar isso. Mas há 2 anos a gente está aí nesse drama da fauna silvestre. A gente faz o que dá. E quando não dá, quando não tem fiel depositário, porque nem sempre, inclusive eu fiz até uma live com um médico veterinário especialista em fauna silvestre, nem sempre um criador autorizado, ele vai devolver. Ele vai receber, perdão. Por quê? Porque são animais que ele não sabe a origem. E ele não vai contaminar o plantel dele, certo? Ele não vai contaminar o plantel dele, porque ele não sabe se aquele animal pode estar com vírus ou alguma coisa, e nem sempre os criadores recebem. Então é uma coisa que é até compreensível, né? Porque ali ele está fazendo um favor.
né? E aí, quando não tem nada, a nossa última alternativa, a depender de quem estiver cometendo crime, se for a primeira vez, a gente vê os antecedentes e tudo, a gente deixa essa pessoa, o próprio infrator, como fiel depositário. Infelizmente, é essa forma que a gente trabalha. Nós queríamos apreender os animais, levar para um centro de triagem de animais silvestres, esse animal ser avaliado por um médico veterinário, ser feita a soltura dele no habitat de distribuição, ou então, se não dá, esse animal ele ser reabilitado para posterior soltura ou não, porque nem sempre o animal ele vai estar apto para soltura. Pode ser que ele seja um animal residente, por quê? Porque ele não tem mais a capacidade, ou então vai demorar muito a reabilitação desse animal, tá bom? Então, é isso que a gente faz em relação à fauna silvestre. Deixa eu virar aqui o painel, né? Porque aproveitar aqui, né, Borralho, e a gente sabe, né, que tem as categorias de unidade de conservação que você falou, que é a estação ecológica, a reserva Isso, sem biológica, dúvida. né, os parques nacionais, estaduais, municipais, monumento natural e o refúgio da vida silvestre, certo? Tu pode aproveitar, né, que foi citado essas unidades de proteção integral e citar um pouco dos exemplos dessas unidades que nós encontramos aqui no nosso estado. A gente pode começar, Pronto. por exemplo, pela estação ecológica, né? Nós temos uma estação ecológica, ela é do PECEM, né? Temos ela fica ali no complexo portuário do PECEM, ali próximo, né? Que foi criada, tem outras duas unidades ali próximas, né? Que é a APA no Litoral Oeste e a APA do Lago Amado Cauípe. A sede das três unidades aí que eu citei fica na estação ecológica, que é justamente a unidade de conservação mais restritiva, aquela que é mais rigorosa, Sim, né? Ela só sim. permite a pesquisa científica e a visitação com fins educacionais, né? Nós temos também, Biológica tem exemplos de reserva biológica no nosso CEUC? não, é estadual não, Não, né? não. E parques nacionais temos, né? Vários. Temos no caso estaduais, né? Que é Isso, nosso. estaduais. Nós temos o Parque Estadual do Cocó, que é o mais conhecido, né? As pessoas conhecem mais. Tem o Parque Estadual das Isso. Carnaúbas. Temos o Parque Estadual Marinho Pé da Risca do Meio. E temos o Parque Estadual Botânico do Ceará. São essas Deixa eu. unidades. Ah, você quer passar, né? O Parque Estadual Marinho Pé da Risca do Meio é um parque submerso, né? Ele fica mais ou menos a 18 quilômetros mar adentro. Já mergulhei algumas vezes lá, só dá para conhecer esse parque por dentro d'água, ele é submerso, como eu falei. Uhum, E lá tem sim. as potencialidades, um mergulho autônomo, né? Você fazer um mergulho com a profundidade de Acho que 18 metros a muitas 30 pessoas metros. não sabem nem da existência desse parque. Isso. É uma área belíssima, né? Assim, é uma experiência É. riquíssima que assim, quem tiver a oportunidade um dia aí com o mergulho, com a gestão, né? É importantíssimo, assim. A Já estou me biodiversidade é belíssima lá. convidando, viu? Ótimo, excelente. Deixa eu botar aqui o outro. Parque Estadual Botânico. Pronto, o Parque Botânico é uma unidade que tem um potencial imenso, né, voltado para a educação ambiental, além da visitação, né, com escolas, as pessoas vão lá, a gente tem um Vivo Parque, né, com atividade que atrai aos domingos. Temos também um banco de mudas lá, né, de produção e doação de mudas, que ultrapassa 100 mil mudas anuais produzidas e doadas, né. Ela abastece muitos municípios do estado de Ceará. Temos também o um museu, né, dentro do Parque Botânico, né, Uhum. voltado para Quer que atividades eu volte educacionais. lá do Parque Não, Botânico? não, tá ok. E tem uma Ah, estrutura muito boa, né? O Botânico é uma estrutura belíssima, né? Assim, ele cumpre muito bem essa vocação que ele tem. Temos também entendi. o Parque Estadual Sítio Fundão, né, que é outro parque que nós temos, né, um dos nossos 5 parques, que ele fica lá no Crato, lá no Cariri. No É uma Crato. região Uhum. riquíssima, né, do ponto de vista histórico, né, de geodiversidade. Lá tem as Paleontologia. ruínas do antigo engenho, né? Uhum. E lá é uma área bem relevante também ambientalmente, onde passa o rio Batateiros, que também recebe muitos visitantes. Entendi, entendi. De só responder aqui, no maciço de Baturité vemos desmatamentos e queimadas. Onde está a fiscalização? Olha, o ideal é a participação ativa também da população, certo? Fazendo as denúncias. Então, se você verificou esse crime, se você presenciou, ligar para o 190 e fazer a denúncia. Vamos aqui, já que você falou, né, dos parques, vamos continuar aqui nas unidades, né? Monumento natural, nós temos, né? Aqui, deixa Temos. eu
tem um Deixa eu monumento botar aqui. natural, os monólitos de Xadá, né? E temos um monumento natural das falésias de Beberibe, né? O uso monolítico de Xadá, como o próprio nome Deixa eu diz, ele é botar aqui nos formado. monólitos de Quixadá. Certo. Eu posso começar por Beberibe, se quiser. Não, tá aí, ok. Falei, pronto, já Os botei. monólitos de Xadá, como o próprio nome diz, são áreas que, que tem esse campo de Seelberg, né? Protege esse campo de Seelberg, que é muito relevante, né? Que é formado por, vamos dizer, rochas testemunhos desse passado geológico. E esses Uhum, monólitos, eles representam essas rochas, né? Bem grandes. E aí foi criado esse monumento justamente para proteger esses sítios raros, né, de grande beleza cênica, né, de uhum, geodiversidade. Os monumentos entendi. naturais das falésias de Beberibe já é o aspecto das falésias vivas, né? As falésias vivas de Beberibe, que são falésias que estão situadas ali em Beberibe. Essas falésias elas estão sendo esculpidas pelo mar. Nós temos a Uhum, legislação estadual que considera essas falésias como APP, né? Área de preservação permanente, equipara, né? O Código Florestal não cita as falésias como APP, mas a uhum, legislação estadual, a Lei de Gerenciamento Costeiro, ela cita e sim, equipara como APP. Então, isso é importante para fortalecer a proteção, não é. só das falésias de Beberibe, mas das falésias como um todo, né? Que são áreas que Uhum. não devem ser Na parte criminal edificadas, né? também, né? Tipificação Isso, criminal. isso. Bom, Então, Raio, o Charles Moreira, agente voluntário ambiental da APA da Bica do Ipu, está pedindo para você falar um pouco sobre os desafios e perspectivas do Previna. pronto, o Previna é um programa que nós temos uma secretaria que eu tenho o prazer de coordenar, né, em parceria com os nossos brigadistas, com nossos gestores ambientais, e a gente trabalha justamente com a prevenção e monitoramento das queimadas e incêndios florestais. Nós fizemos várias capacitações nesse último mês, agora em junho, em várias unidades de conservação, né, trabalhando com os atores locais, com os sindicatos de agricultores, com todo mundo. Isso foi muito bom para a gente, né? E a gente sabe que os agricultores ainda têm essa prática de usar o fogo. Isso é uma prática Uhum, cultural, uma prática histórica, né, que precisa ser revista, né? isso. Mas se for feito o fogo, que seja feito de forma controlada, que a gente chama de queima controlada, né? Ou seja, a queima autorizada pelo órgão ambiental, respeitando as questões ambientais. Então, nós temos nossos brigadistas capacitados em várias unidades, né? Para quando tiver um incêndio florestal dentro da unidade ou no entorno, ele dá o suporte Uhum. ao Corpo de Bombeiros, já que o nosso Corpo de Bombeiros são, são, são várias, vamos dizer, guarnições que tem, mas nem todo canto tem essa guarnição do Corpo de Bombeiros. Entendi. Então, E até é bom, é até um complemento de resposta, né, da pergunta anterior em relação às queimadas, né? A isso, questão da fiscalização. Mas é bom a participação efetiva e ativa da população. Quando isso, presenciar, souber quem é, começar a fornecer esses elementos à polícia, ao policiamento, certo, entendeu? A segurança pública ela é feita por todos, não é somente pelas polícias, ela é feita pelas polícias e pelos cidadãos, né? certo, Vamos falar um pouco agora sobre as unidades de conservação de uso sustentável, né? Ou certo. você quer falar um pouco mais sobre o Parque Botânico e o Parque do Cocó em relação Pronto, a aí isso? Que eu faltou acho... falar do Parque do Cocó. Sim, O Parque do Cocó, eu acho que deixa eu voltar aqui. normalmente as pessoas perguntam muita coisa sobre o Cocó, né? Eu vou falar brevemente que Uhum, o Parque do Cocó ele é uma unidade que o pessoal requeria muito, né? Essa criação dele, né? Já que o Parque do Cocó, desde da década de 80, as pessoas, o movimento ambiental, década de 70, né, começou, né, a solicitar a criação formal de um parque, né, pegando o Rio Cocó. Começou com o Parque Adel Barreto, né, que foi sim. criado pelo município, né, no final da década de 70, teve aquele movimento, né, para não construção do BNB aí na Adel Barreto, e aí depois foi criado um parque, e aí vários governadores fizeram os decretos de utilidade pública e não conseguiam, assim, de fato, criar uma unidade perante o sistema nacional, né? Perante a legislação Uhum. nacional, que ainda não existia o SNUC, né? Mas, então, na década de 80, década de 90, fizeram decretos expropriatórios, mas eles não cumpriram com o seu objetivo, que era regularizar do ponto de vista fundiário.
Uhum. E aí já houve várias promessas, né, governamentais de criar e acabou não concretizando. Mas em 2017, finalmente, né, o Parque do Cocó foi criado com 1.571 hectares, né, 29, uma área bem extensa, pegando ali da foz do Rio Cocó Isso. até a barragem do Cocó, A ali no quarto nascente. anel viário, Uhum. uma área bem interessante, Certo. né? Claro que algumas áreas ficaram de fora, né? Que são áreas Uhum. relevantes que, por questões financeiras, de impacto financeiro, o governo não pôde contemplar todas, Não mas pode. não Uhum. deixa de ser uma conquista, né? A gente ter criado uma unidade de observação bem extensa Sim. nesse aspecto. Uhum. E pegou uma boa parte de manguezal, pegou algum campo de O maior dunas, do né? Norte-Nordeste, né? Isso. Essa pesquisa, inclusive eu fiz na minha tese, né? De áreas naturais, né? De parques naturais em áreas urbanas, né? Unidade de conservação em áreas urbanas, né? E o Urbanas. Parque Estadual do Cocó ficou com a maior do Norte-Nordeste e a quarta do Brasil e da América Latina. Então, realmente é uma grande Uhum. conquista, né? Você criar numa área rural já seria uma grande conquista, mas numa área urbana, numa das 5 maiores metrópoles do Brasil, é super complexo, né? Quem participou do processo de criação sabe como foi dificultoso, né? Sabe de Sim. todos os entraves políticos, econômicos, financeiros, de pressões que foi para criar. Então eu considero uma grande conquista. Claro que a luta deve continuar para proteger as áreas que foram criadas, né, implementar as áreas que foram, vamos dizer assim, oficialmente criadas, mas Uhum. também ampliar o entorno. Nós estamos ampliando 8 hectares de dunas aí, tá na Na parte PGE em da breve. Sabiaguaba, é? Não, ali na a Sabiaguaba, que ali é a unidade de conservação municipal, mas estamos criando, Não, mas... Ah, incorporando não, eu 8 digo assim, hectares a ali na, localização, só para... ali na cidade 2000, 8 hectares de Ah, dunas. sim, o da cidade, certo, certo. Nas dunas ali abaixo da cidade 2000, são 8 hectares, né, Uhum. 8,79 hectares. E aí o Parque do Cocó vai ter 1.580 hectares, né? Então é Sim, um, era só para eu me um número situar na considerável. área Pronto, do... Era só para eu me isso mesmo. situar. E o Parque do Pois Cocó, vamos... essas áreas que a Certo. gente ficou de fora, que são muito relevantes, nós estamos ampliando a sua zona de amortecimento, né? Que é Uhum. justamente essas áreas de dunas que são relevantes, né? Nós estamos colocando como zona de amortecimento do parque para evitar que aconteça algum tipo de impacto ambiental. Que se alguém quiser fazer alguma coisa, algum tipo de empreendimento, Sim. algum tipo de atividade, vai ter que passar tanto pelo município como pelo Estado. E também o município, ele criou a ZPA, né, que é um zoneamento municipal, que é no plano diretor, Uhum. Sim. protegendo mais, porque essas áreas antes ou era ZIA ou era ZRA, né, Zona de Interesse Ambiental, Uhum. Zona de Recuperação Ambiental, e criaram os Sim. ZPAs, que são Zonas de Preservação Ambiental, que são bem restritivos, né, são bem restritivos, não pode ter nenhuma notificação, né, isso do ponto de vista legal, né. Entendi. Vamos falar um pouco agora das unidades de conservação de uso sustentável, né? A Excelente. gente tem 7 categorias, aí o Ceará ele possui todas as 7, representantes de todas as 7 categorias. Não, o Ceará, quando eu digo o Ceará, o Estado, né? O Estado, a O SEMA, né? Estado, isso, o sistema Ela não tem estadual, todos, mas nós temos, a Floresta Nacional temos pelo ICMBio, mas não tem pelo Estado, né? Mas temos no Estado, Floresta pelo Nacional do Estado. Araripe, né? Tem outras Uhum. unidades, né, que nós temos, mas as principais são as APAs, né? Aqui As APAs, né? Vamos aqui Vou botar aqui nas APAs, aí você vai comentando um pouco delas. ok. Nós temos a A APA do gente... Estado do Rio Ceará, Rio Maranguapinho, né? Que inicialmente, a APA do Rio Ceará, ela era só Rio Ceará, né? Ela não pegava o Rio Maranguapinho. Essa ampliação Uhum. do Rio Maranguapinho foi ocorrer agora em 2018. Para quem não Isso. sabe, o Rio Maranguapinho é o principal afluente do Rio Ceará. E o Rio Maranguapinho recebe muito efluente, muita poluição. Então não tinha sentido É. proteger o Rio Ceará sem proteger o Rio Maranguapinho. E nessa do Rio Maranguapinho, assim, tem muitas ocorrências que chegam de casos de poluição, de pessoas jogando, descartando resíduos sólidos nas margens do Rio Maranguapinho. Nós tivemos agora um caso recente que foi até do BPMA, junto com a fiscalização da AGFIS, né, de um abatedouro clandestino, onde as vísceras, os resultados finais, né, da atividade poluidora ia para o Rio Maranguapinho, né? Então é um caso muito sério ali nessa parte. Isso. O Rio Maranguapinho, ele é contemplado como um projeto que chama o Projeto Rio.
Rio Maranguapinho, que é feito pela Secretaria de Uhum. Cidade, que a gente apoia também, né? Estamos Uhum. dando todo o suporte da parte ambiental. Esse projeto, ele previa te retirar todas as famílias que estivessem em área de risco, em área de APP, e realocando-os em comunidades habitacionais, né? Fazer esse processo de remoção e reassentamento, né? Dialogado. Vamos para E outra APA. Ah, você quer? só que Tá. historicamente, muita gente usava o rio como Uhum. depósito de entulho, de resíduo, né? E É, mesmo saindo boa parte das famílias, as pessoas mesmo assim continuam jogando ainda. Então, continua. Isso. infelizmente, mas é um processo de construção, né? É um processo de construção, é um processo de alfabetização, porque nós temos a questão da ecoalfabetização, né? A gente ainda não tem uma população consciente. Eu acho que no dia que a gente conseguir ser ambientalmente educado, a gente vai conseguir alguma coisa, né? Isso, sem dúvida. Aí tem a A APA. Lagamado Cauípe, que eu falei um pouco ali, né? Que é uma área quase 2.000 hectares, bem relevante. Pega o Lagamado Cauípe, que vai, aquele sangradouro dele vai até as cristalinas, que é a lagoa que sai ali depois do Cumbuco, né? É uma área bem relevante, muito bonita, Lagamado Cauípe. Pode passar aí também. Posso passar para a próxima? Pode passar. Tem a APA no Litoral Oeste. Essa unidade de conservação era bem recente. Ela foi criada agora em 2019. É uma área de mais de 9 mil Essa eu não hectares, conhecia, não. justamente para proteger as dunas do Litoral Oeste, que pega tanto ali a parte do Pecém até chegando até o Paracuru. Então são áreas Entendi. bem interessantes. E aí, já na APA do Litoral Oeste, E já pega com falando as de dunas do Paracuru, Paracuru. né? Uhum. Isso. Já pega a APA do Paracuru, que já chega quase a 4 mil hectares. Nós estamos também fazendo plano de manejo dessa unidade, né, como eu citei anteriormente. Lá tem os famosos lençóis paracuruenses, né, que estão, como tem os lençóis maranhenses, estão querendo divulgar essa Uhum. marca, né, essa potencialidade. Tem aquelas lagoas interdunares, belíssimas. Sim. Pode passar. Eu não vou me estender muito por causa do tempo, né, mas só É, para entender um faltam pouco mais. cinco Só para você minutos. saber Na que verdade, existem. tá. É, eu Tem a vou APA do adiantar aqui estuário um do Rio pouquinho. Curu, que é o rio que passa ali em Paracuru. Tem a APA da Juna Certo? Lagoinha, né, que fica em Paraipaba, né? Uma área também relevante de dunas. A APA do estuário do Rio Mundaú, que pega o Rio Mundaú ali em Tairi. Tem um território de Tremembés ali, indígena. A APA Lagoa de Sim. Jijoca, que fica no limite com o Parque Nacional de Jericoacoara, né? É uma área bem relevante também. Temos também a APA do Rio Pacuti, que fica aqui no litoral leste, né? Logo junto com Fortaleza e Sim. pode passar. Temos as falésias de Beberibe, que eu já falei. É, deixa eu só passar aqui, que é só pra gente ir nas APAs logo. APA da Lagoa do Tem a Lagoa do Uruaú. Uraú, estamos finalizando também o plano de manejo, fica lá em É, Beberibe. que tem uma parte muito, um problema ambiental muito sério ali na Lagoa do Uruaú, sabe? Muito sério mesmo a questão de passeios de bugres, banhistas, pessoas que não são permissionárias, mas estão invadindo ali a área para fazer o comércio, né, sem Isso, regulamentação. É uma coisa isso, na muito. Lagoa do Maceió, que é Isso, próxima exatamente. ao Tá sangradouro uma. da Lagoa do Uraú. Isso. Aí fazendo barragem no sangradouro. Tá uma coisa séria, mas Isso. a gente está investigando aí. A Tem a APA APA da Serra de da Serra da Aratanha, Araranha. que possui Uhum, remanescente de Mata Atlântica, né? Que pega as nascentes do Cocó, também é uma área muito relevante. uhum. A APA da Serra de Então, né? Baturité. São quase 33 mil hectares, né? A unidade mais extensa e mais antiga, né? Das Isso. unidades de conservação estaduais. É. E dentro dela nós temos um refúgio biosilvestre, né? Que é a Refúgio É, eu Biosilvestre vou Periquito botar aqui. Caratuja, né? Isso. Aí tem a APA do Beco Ah, do Ipu, deixa eu que botar aqui o refúgio da vida silvestre, que a gente não comentou, né? Que é importante falar. é Refúgio da vida silvestre Periquita Cara Suja. isso, que é justamente para proteger essa espécie Leon... bandeira, né? Quando a gente Borralho, protege. deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso encerrar, porque tá faltando um minuto, só para a gente poder finalizar essa parte. Aí eu Pronto, a gente retorno, continua. aí a Ok, gente finaliza, pode ser? pode Porque ser. senão o Instagram ele corta. Tranquilo, então. Pronto, eu vou encerrar aqui rapidinho, aí a gente retorna com essas unidades, Ok, com uma querido. continuação, tá bom?